Veremos agora como utilizar o método de cálculo do balanço hídrico para cálculo das perdas de água. O método do balanço hídrico tem uma série de vantagens e benefícios, né, e requisitos também. Com o balanço hídrico é possível obter uma visão clara da situação atual da demanda de água no sistema, o que obviamente inclui a determinação aí de quais são os níveis de consumo e os níveis de perdas de água simultaneamente, assim como a tipificação das perdas de água, né? O que é perda real, o que é perda aparente. O balanço hídrico é uma técnica que é feita onde se utiliza dados anuais. A utilização de dados de 12 meses é muito importante para dispersar efeitos sazonais, diferenças de leitura entre macromedidores e micromedidores e outras fontes de erro humano, né, na manipulação dos dados. Outra coisa que é importante destacar é que os balanços hídricos são balanços de massa, ou seja, as regras de negócio sobre como se fatura as contas, né, dos usuários não devem afetar os números relativos aos consumos. Tipicamente no Brasil, a gente tem usuários que, conforme a sua categoria, pagam um consumo mínimo mensal. Consumidores residenciais, mesmo que consumam menos de 10 metros cúbicos por mês, pagam 10 metros cúbicos. Ou seja, é gerado um excedente aí de volume faturado, que na verdade é volume faturado não consumido. Esse volume faturado não consumido não deve compor o balanço de massas. Outra coisa importante no método que é necessário minimizar as incertezas nas estimativas. Existem diversos valores, né, grandezas no balanço hídrico que são estimadas. Então, é preciso utilizar métodos aí para avaliar essas incertezas de modo a minimizar os erros, né? Idealmente, todas as grandezas do balanço hídrico deveriam ter as incertezas calculadas. Existe aí uma série de softwares que permitem isso, né? Os softwares já estão montados para facilitar o cálculo das incertezas nos balanços hídricos. Aqui a gente vê uma matriz de balanço hídrico, né? Tipicamente tem esse conteúdo aqui. No nosso caso, nós estamos usando uma matriz um pouco mais incrementada, que a gente calcula aqui o consumo per capita efetivo. Apresentamos aqui também o volume de água faturado não consumido e alguns indicadores, né, expressos em litros por ligação por dia, litros por habitante dia, ou então vazões em litros por segundo. E normalmente as matrizes de balanços hídricos não costumam apresentar todos esses indicadores. A gente está apresentando aqui para facilitar um pouco a compreensão. Então, nesse caso aqui, nós estamos mostrando o balanço hídrico Brasil, que foi feito com dados de 5.111 municípios da amostra do INIS do ano 2014. Então, a gente vê aqui o volume de entrada anual. Esse aqui, o consumo medido faturado, é o consumo micromedido. Esse aqui é o consumo não medido, né, que foi estimado. Então, esses dois valores aqui, eles são massas, né, ou supostamente são massas, né? A gente vê que o volume faturado total tem um componente aqui, que é o volume de água faturado não consumido, mas esse aqui
está aqui só como uma referência. Ele não é utilizado, esse número não é utilizado nos cálculos do balanço. Temos aqui também o consumo autorizado, que é não faturado. Então, geralmente isso é a água que é utilizada pela própria companhia, seja para dar purga de rede por motivos de qualidade, ou manutenção, abastecimento provisório de comunidades com caminhões-pipa, esse tipo de coisa, combate a incêndios, etc. Normalmente é um valor, esse tipo de consumo autorizado, ele é bastante pequeno, né? No caso aqui nós utilizamos um parâmetro que é utilizado em diversos países, que é 0,5% do volume de entrada. E geralmente é inferior a esse número, né? Quando se calcula isso devidamente, chega-se à conclusão que é até inferior a 0,5% do volume de entrada. Nas grandes metrópoles brasileiras, existem o caso de comunidades que são abastecidas e, entretanto, as companhias não conseguem realizar o faturamento. Isso acontece em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e outras. A gente, como aqui fez um balanço hídrico com dados do Brasil inteiro, a gente fez uma suposição de que 1% do volume de entrada seria suficiente para cobrir esses casos. Obviamente que a maioria dos sistemas não apresenta esse tipo de componente, ou ele é irrisório. Então, quando se soma essas duas parcelas aqui, o consumo autorizado, faturado e o não faturado, a gente tem o total, então, de volume de consumo autorizado. A perda total, então, seria o volume de entrada, né, nos sistemas distribuidores, ou volumes produzidos, né? Isso menos isso, temos, então, a perda total de água. Até aí, tudo bem, praticamente todas as companhias fazem isso, né? Conseguem determinar o volume total de perda de água. Só que no balanço hídrico a gente dá um passo adiante. A gente tipifica a perda. Tipificar significa quantificar quanto que é perda aparente, ou seja, que a água que é entregue para o usuário, porém não é faturada, e quanto que é realmente vazamento ou perda real. Ou seja, essa água aqui, perda real, significa ineficiência da infraestrutura do sistema. Essa água aqui significa ineficiência da estrutura de comercialização dos serviços, do prestador de serviços. Isso é falta de medição, erros de cadastro, fraudes, clandestinos, etc. Então, essa tipificação ela é extremamente importante, porque o combate às perdas aparentes e o combate às perdas reais exigem medidas completamente distintas. E, obviamente, os resultados que se obtêm também são muito distintos. Nós já comentamos que quando você reduz perda aparente, você valora o volume economizado por tarifa. E quando você reduz perda real, você valora o volume economizado por custos de produção ou o custo marginal da água. Então, a gente vê que os resultados, só por esse fato, os benefícios econômicos são bastante diferentes. E o custo das medidas também, de combater perda real e combater perda aparente, também é muito diferente. Então, quando você trabalha com esse número agregado, você não tem como montar um bom programa de combate a perdas, porque você não quantificou e não tipificou as perdas. O balanço hídrico
ele é útil, útil principalmente por avançar esse ponto. Neste ponto, né? Quantificar a perda aparente e quantificar a perda real. Embora não sejam estimativas, existem diversos métodos, bons métodos, para fazer boas estimativas das perdas aparentes, tanto em relação à submedição, quanto em relação aos chamados consumos não autorizados, que é fraudes e clandestinos. Não é o objetivo do nosso curso descer nesse nível de minúcia. Então, aqui a gente está simplesmente apresentando as grandezas, né, que estão envolvidas no balanço. Mas aqui a gente pode ver algumas coisas. Esses indicadores, a gente vê que a perda aparente, por exemplo, nesse caso, adotando-se 28% da perda total como perda aparente, foi o critério que a gente utilizou nesse balanço, a gente conclui que 15% do consumo autorizado, que é esse aqui, é perdido como perda aparente. Ou seja, é a água, volume que é entregue, né? Porém, não é faturado. Ou em litros por ligação por dia, 100 litros por ligação por dia. São valores extremamente altos. Perda real também. A perda real em 258 litros por ligação por dia QSP. QSP significa quando o sistema está pressurizado. Nós já discutimos essa questão da intermitência e vimos que não é justo você comparar a perda de um sistema intermitente com a perda de um sistema contínuo. É preciso colocar todos na mesma base. Então, o que a gente faz? Quando um sistema tem tempo de abastecimento médio menor que 24, nesse caso aqui nós estamos adotando 20 horas por dia, significa que esse 258 é calculado supondo que o abastecimento fosse contínuo, 24 horas por dia. Por isso nós chegamos a esse número aqui, e se a gente somar 258 com 100, vai dar 358 e não 298 como está aqui, porque esse número foi calculado, não é QSP, vamos dizer assim, é o número puro, e aqui não, aqui é QSP. Então por isso que essa soma aqui, 258 com 100, não bate com esse. Mas para a gente poder fazer uma comparação justa, né, é muito importante que se faça uma comparação, o QSP, ou quando o sistema está pressurizado. Aqui também a gente vê que o consumo per capita efetivo, quer dizer, aquela água que é entregue, no caso do Balanço Hídrico Brasil, está dando 200 litros por ligação por dia. Se a gente for pegar só o consumo autorizado faturado, está dando 170 litros por habitante por dia. Aqui é 200 litros por habitante por dia. Onde é que está essa diferença de 170 para 200? Está aqui nesse consumo autorizado não faturado, que é mais 403, e está aqui na perda aparente, que é mais 26 litros por habitante dia. Então, somando isso, mais isso, mais isso, nós temos 200. Existe aí o próprio SNIS, né, apresenta um número como consumo per capita, onde ele, na verdade, ele não considera o consumo autorizado não faturado e a perda aparente como fazendo parte desse número consumo per capita. Por isso que a gente destacou aqui como consumo per capita efetivo, porque isso aqui corresponde à água que é efetivamente entregue, mesmo que ela não seja faturada, ou totalmente faturada, né?
Então, com um balanço hídrico desse tipo, a gente tem uma boa ideia da demanda já, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, que colocamos na entrada dos sistemas distribuidores 849 litros por ligação por dia, em média. Autorizamos 551 e perdemos 298, ou 35% do volume de entrada. Então, essa é uma informação relevante, porque uma coisa é você bombear a água para um sistema que tem perda admissível, né, digamos 100 litros por ligação por dia, e outra coisa é você bombear água para um sistema que tem perda muito maior que isso, 200, 300, às vezes 400, 500, né? Então, obviamente, se um sistema tem perdas muito elevadas, a eficiência energética mais racional que se pode fazer não está em trocar os equipamentos, né, mas sim você reduzir as perdas. Muitas vezes, inclusive, quando você reduz bastante as perdas, você tem que trocar os equipamentos para diminuí-los, porque aí eles passam a ficar superdimensionados. Então, essa questão de ter uma ideia dos processos que estão a jusante do bombeamento, usando a ferramenta do balanço hídrico no diagnóstico hidroenergético, é bastante necessário, né, e interessante de fazer também. No caso dos diagnósticos hidroenergéticos feitos pela rede Lens, a gente fez com maior ou menor grau de profundidade, conforme o sistema, fizemos a modelagem de balanços. E isso a gente vai ver em outro momento do curso.